Mas falando sobre frio ainda, eu me lembro que na semana passada a gente conversava, existia alerta aí por parte do governo né, do Reino Unido, enfim, da Inglaterra principalmente, sobre nevasca, sobre tempo muito ruim, muito complicado e possibilidade, inclusive, de transtornos. Tem ouvinte dizendo hoje o Killing congela, estando na rua, mas aí você decidiu fazer esse link, dá pra ver que esse é o quintal, né, de casa, da sua casa. Você vai voltar pro quentinho daqui a pouco, porque o bicho tá pegando por aí, né, Killing? O pessoal quer me ver passar perrengue, né? O pessoal quer que Sim! eu congele mesmo, que eu Essa é sofra. a graça, Hum, Killing. Essa é a graça. Na Claro. sexta-feira eu estava congelando, apesar do sol. Só que hoje está ventando bastante e, além disso, está chovendo, né? Agora está uma garoa fina, mas está chovendo, então é muito difícil você fazer uma entrada na rua nessas condições. E, de fato, o transtorno foi muito grande por aqui durante o final de semana e ainda nesse início de semana, porque durante o final de semana a neve caiu em Londres também, mas em outras partes do Reino Unido. Na última madrugada, a gente teve a temperatura mais fria desse início de inverno aqui no hemisfério norte, mas desse inverno aqui no Reino Unido, né? Então, menos 13 graus nas terras altas escocesas. A nevasca fechou alguns aeroportos, inclusive o de Manchester, que só reabriu há poucas horas e ainda operando com diversos atrasos. Algumas escolas hoje voltam o ano letivo, né, por aqui de forma completa, todas as escolas reabrindo. Estão fechadas por conta da nevasca. A situação é mais complicada no norte da Inglaterra e também no país de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. Mas além dessa nevasca e da temperatura congelante, agora está 3 graus por aqui, mas sensação térmica de -2 onde eu estou. Né? Se você sobe um pouquinho para o norte, piora mais. Tem a chuva. Então, 170 alertas para enchentes em regiões da Inglaterra. Então, você imagina só ter a sua casa inundada com essa temperatura muito gelada. Houve o corte de energia, então pessoas encontrando dificuldade para se aquecer. Então, muitas vezes a neve, né, traz um cenário bonito, mas por outro lado, traz também muitos problemas. Há moradores de rua por aqui, então há uma preocupação muito grande com essas pessoas mais vulneráveis. A gente acompanha em São Paulo, por exemplo, em outras cidades do Brasil, quando as temperaturas caem, o quanto essas pessoas sofrem. Infelizmente, algumas pessoas acabam morrendo. Aqui o Reino Unido tem uma infraestrutura melhor para acolher essas pessoas, ONGs que trabalham também, mesmo assim, traz um problemão danado. E é claro que as autoridades estão monitorando a situação, porque a temperatura deu uma leve subida por aqui, mas na quarta-feira uma outra frente fria deve derrubar os termômetros mais uma vez. Uhum. Muito bem. Vocês querem perguntar mais alguma coisa pro Killing? Porque o Fábio França estava assistindo, né, na tela da Band, foi embora? O quê? Você estava Ah, vendo? O vi quê? sobre Não foi no... congestionamento? Não, É, foi no É, Band News Porra, TV. Band News TV. interessado, fica É. todo interessado. Não, eu até perguntei, o que ele vai falar do congestionamento em Londres? Eu até, bora? eu até perguntei, eu imaginei que pudesse ter alguma coisa a ver com a neve, porque eu não peguei a notícia toda. Mas não, né? Uma pesquisa geral, né? Que coloca Londres como a cidade mais congestionada da Europa. É isso, Killing? Eu tô falando bobagem. É isso aí, viu, Fábio? Ano passado, em média, os motoristas na capital perderam 101 horas presos no trânsito. Londres lidera a lista de cidades mais congestionadas da Europa, à frente de Paris, com 97 horas, e na terceira posição, Dublin, na República da Irlanda. E o trânsito vem piorando por aqui, porque Londres já lidera o ranking há alguns anos, mas em 2023, por exemplo, a média era de 99 horas. Em 2022, 97 horas. A gente está falando de uma cidade que tem um bom transporte público, que oferece opções. Muita gente utiliza o metrô, ônibus, trem, inclusive o transporte pluvial, né? Você pode pegar barcos pelo Tâmisa e se locomover de um canto a outro da cidade. Mesmo assim, é uma cidade que tem ruas estreitas, que tem muita gente que ainda assim dirige, tem o pedágio urbano, tem uma taxa que você paga se seu carro polui bastante, então é caro você dirigir até o centro da cidade se seu carro é mais antigo, porque além do pedágio urbano você paga essa taxa. Mesmo assim, há uma dificuldade enorme em melhorar o trânsito da capital. Existem algumas campanhas para as pessoas irem de bicicleta para o trabalho, mas imagina só nessa condição, né? Nesse frio todo, com chuva e de bicicleta. É difícil. Mesmo assim, tem os corajosos. O transporte público é eficiente, mas ainda assim é um pouco caro e muitas vezes está em greve, então
para muita gente a saída acaba sendo o carro e o reflexo você acaba tendo nas ruas da cidade. Eu não sei qual que é a média, porque essa pesquisa não pegou São Paulo, eu não sei qual que é a média em São Paulo, mas claro que cada um tem a sua experiência. No Band News TV, por exemplo, a gente estava falando com a editora, a Beatriz, e ela fez uma conta que ela perdeu ano passado 300 horas no trânsito, porque ela mora na Zona Leste. Então, 1h30 para ir, 1h30 para voltar da Band todos os dias. Mas São Paulo também é uma cidade de trânsito caótico. Ah, demais. Eu vou falar, eu já morei na Zona Leste, 1h30 tá bom pra ela, viu? Não dá pra Depende do reclamar, horário, não. né? É, Isso depende em do São horário. 5 Paulo, da né? manhã, né? Em São Paulo. Às 5 da manhã é isso. Em São Paulo é terrível, mas no Rio também é terrível o trânsito. Em Belo Horizonte também. tá ruim demais, né? Impressionante como o trânsito tá difícil no país. Não é diferente em Londres. Mais alguma coisa com Killing? Acho que não. Não, eu estava só vendo, Killing, e eu não sei se dá para perceber aí no dia a dia se o trânsito em dezembro piora em Londres, assim como aconteceu em São Paulo, porque eu encontrei aqui um levantamento que diz que o trânsito em São Paulo no mês de dezembro de 24, né, agora que passou, foi o pior desde 2019. Não sei exatamente o que acontecia em 2019, foi antes da pandemia, né, e tal. Mas a média, aqui ó, média diária de lentidão foi de 509 quilômetros. É a maior para o mês desde 2019, anterior à pandemia, quando foi de 570 quilômetros na cidade de São Paulo, porque aqui deu dezembro, Killing, parece que as pessoas enlouquecem, todo mundo sai de carro, todo mundo sai fazer dezembrite, todo mundo sai de carro, vai fazer compra, vai tentar resolver a vida antes do fim do ano. E aí, no começo do ano, a gente está em uma outra cidade. Parece que a gente está em, sei lá, outro planeta, Killing, porque a coisa tá chuchu. Aqui na capital. É que ainda tem férias escolares nessa época então. do ano, agora em janeiro, né? É. As aulas voltaram aqui, as aulas acabam representando uma piora no trânsito, né? Porque muitas crianças não podem, por exemplo, usar o transporte público, os pais precisam levar de carro. Então hoje as aulas voltaram por aqui, então você vê que o trânsito em janeiro ainda assim é ruim, mas dezembro acontece um fenômeno parecido, pelo mesmo motivo. As pessoas querem sair, querem comprar, vem muitos turistas para cá também, então é uma época em que o comércio acaba faturando bastante, mas você tem um reflexo muito grande no trânsito. E o trânsito em Londres gerou um prejuízo para a economia de quase 4 bilhões de libras, porque é um tempo perdido, né? Você está ali parado no carro, sem produzir, chega atrasado no trabalho, numa reunião. Isso, claro, acaba gerando alguns efeitos na economia. Muito bem. Ô, Killing, beijo para você, até amanhã. Beijos, até. Beijo.